Olha, eu acredito que esse processo de integração que nós estamos fazendo na América do Sul, na América Latina e agora incluindo o Caribe, é a mais importante possibilidade que nós temos de fortalecer do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista do desenvolvimento do nosso continente. Nós fizemos a primeira reunião entre todos os países da América Latina e do Caribe na Bahia, em dezembro de 2008. Ou seja, foi a primeira vez que se conseguiu reunir todos os países do Caribe e da América Latina sem a participação dos americanos ou do Canadá. Ou seja, portanto, é um fórum novo que nós criamos, onde a gente pode discutir os nossos problemas com mais desenvoltura e, ao mesmo tempo, a gente descobrir as nossas potencialidade de troca de investimentos, de trocas comerciais e de entrosamento na área política e cultural. Marcelo, pelo que a gente vê ali no vídeo, né, o Lula, né, falando desse encontro aí que ocorreu no México, foi a primeira vez que não tinha presença dos Estados Unidos e do Canadá. É a primeira vez que a gente percebe isso, assim, esses dois países assim, que são fortes e tal, de fora? Na verdade, a gente pode tentar compreender essa questão a partir da criação da OEA, em 1948, a Organização dos Estados Americanos, tendo como protagonista os Estados Unidos, conduzindo o direcionamento democrático ou mesmo econômico da América Latina. No entanto, vale lembrar que esse era o contexto da Guerra Fria, o contexto em que nós tínhamos, de um lado, um mundo capitalista, pintando do outro lado, um mundo socialista, comunista soviético, liderado pela União Soviética. Também, desde o século XIX, de 1826, nós tínhamos a doutrina Monroe, né, que era um projeto político norte-americano que pregava que a América para os americanos. Ou seja, nós tínhamos lá na Europa o Congresso de Viena, que tentava restabelecer fronteiras territoriais, a época de Napoleão, né? Então, para que aqueles territórios voltassem para os seus donos. E os Estados Unidos adotaram uma postura isolacionista no seguinte sentido, né? Não, para a Europa, não mexam aqui na América, que ela é nossa. Né? E acabou que essa doutrina Monroe, ela vai conduzir as outras políticas norte-americanas ao longo do século XX, inclusive a OEA, a partir de 1948. Aí nós vamos ter também, dentro desse contexto da Guerra Fria, né, em que não houve um embate direto entre Estados Unidos e União Soviética, esse conflito foi um conflito muito mais ideológico e que transferia para as áreas periféricas, no caso a América Latina, os conflitos regionais. Então vamos ver os Estados Unidos apoiando golpes militares, guerrilhas, no intuito de evitar a revolução socialista, mesmo que ela fosse inexistente, como no caso aqui no Brasil, né? Que não havia nenhuma proposta de uma revolução, mas havia essa ideia dos Estados Unidos. Então, ao longo dessa segunda metade do século XX, nós tivemos essa postura norte-americana, né, de um imperialismo norte-americano, uma influência muito forte, tanto na economia, na política, no estilo de vida, né, na música, né, que nós tivemos nos anos 60, a importação, né, do estilo, do American Way of Life, e acaba que, ao final da Guerra Fria, nos anos 90, esse mundo bipolar, ele some, então dá início a um mundo multipolar. E os Estados Unidos, de uma certa forma, gradativamente, eu não afirmo isso categoricamente, mas no caso aqui da América Latina, ele vai, assim, perdendo um pouco aquela primazia sobre a América Latina. A América Latina, todos os países, inclusive o Brasil, têm outros relacionamentos que não sejam somente com os Estados Unidos, né? Com a Europa, com a própria China, que tem um mercado emergente, né? Com a Índia, com outros países. Então, os Estados Unidos, de uma forma ideológica, até mesmo a OEA, ela vai perdendo gradativamente essa influência. Então nós temos que ver se essa postura, se essa nova liderança do Brasil, ou até mesmo de Hugo Chávez e os países da conexão bolivariana, né, da Bolívia, da ALBA, exatamente, se realmente a proposta é de integração ou mesmo aquele discurso até hoje um pouco frágil, né, anti-imperialista, para poder excluir os Estados Unidos. Porque essa integração fora da presença dos Estados Unidos e Canadá, ela tem dois vieses, né? Um é esse futuro da OEA,
Um é essa influência norte-americana, mas, por outro lado, também uma ressignificação da América Latina no cenário regional e também mundial. Então, é uma identidade que tenta ser construída da América Latina mediante esse mundo multipolar, esse mundo pós-Guerra Fria, né? Agora, Bruno, você acha que, por outro lado, assim, tirando um pouco essa presença marcante, forte, principalmente dos Estados Unidos, né, essa tentativa, você acha que, de certa maneira, o Brasil ele tem tentado substituir isso no sentido de, não, vamos deixar os americanos de fora por causa, né, eles são imperialistas, eles estão tentando impor, mas será que o Brasil também não está tentando tomar esse lugar no sentido de se impor sobre os outros da América Latina? Olha, historicamente o Brasil tem essa postura com seus vizinhos, né? Quando você tem a independência brasileira, você vai pegando os discursos que os imperadores brasileiros faziam, né? O Pedro I, Pedro II, era um discurso extremamente de colocar o Brasil como algo bem superior em relação aos seus vizinhos, né? Tratava os vizinhos como republiquetas. Era algo assim, vocês são frágeis, eu sou o grande, unificado e assim por diante. E você tem então, daí para frente, todo um discurso, né, brasileiro em relação aos seus vizinhos. Algo que há tentativas muito frágeis de se superar. Se a gente for pegar isso concretamente, até que ponto a educação brasileira, o processo educacional nosso, as aulas que são dadas aos nossos alunos e alunas, tentam superar isso? Eu acho que pouco. Né, pouco. São situações isoladas de superar isso, efetivamente. Então, isso confirma o que você está falando. Há, sim, talvez não igual no passado, mas uma tentativa, sim, do Brasil se colocar como liderança desse bloco. Agora, não mais uma liderança imperialista. Eu não acho que é isso, mas é uma liderança que tenta se firmar, mas principalmente em relação ao mundo. O mundo olhar para a América Latina e enxergar o Brasil como se fosse o carro-chefe. Agora, os países latino-americanos, eles podem sofrer algum tipo de retaliação ou ter problemas pelo fato de, por exemplo, terem promovido esse encontro aí, já sem a presença norte-americana? Isso pode gerar... Eu vou até fazer uma brincadeira aqui que é real. Meu amigo colombiano pode confirmar. Eu acho que os Estados Unidos não estavam ausentes do encontro. Vários países estavam representando muito claramente os Estados Unidos. Um deles a Colômbia. Né? Não a Colômbia em si, o Uribe. Uribe, isso é óbvio. Né? Então o que acontece? Não é questão de retaliação simplesmente. Porque há países hoje, pelos seus governos, são muito atrelados aos Estados Unidos. Então o que acontece? Obviamente que em foros como esse, eles vão defender posições norte-americanas. Então aquele bate-boca que a gente viu, dentre outras coisas, é por conta disso. Então são propostas muito claras. Há aqueles países que buscam uma integração, mas que têm os Estados Unidos como carro-chefe. E há outros que não. Então, a gente achar que eles estavam ausentes, eles estavam fisicamente ausentes, mas estavam muito bem representados por alguns chefes de Estado e governo. Você concorda, Javier? Totalmente. Totalmente. E em relação à imagem do Brasil, assim, você acha que às vezes o Brasil tem essa imagem arrogante, assim, Não sei, assim, para fora, na Colômbia não chegava, nunca chegou isso. A fala verdade? Não, quer dizer, eu não tive essa sensação nunca, mas quando cheguei aqui, eu senti que o brasileiro é muito brasileiro antes do que o latino-americano, entendeu? Então, mas é simplesmente uma lógica diferente, entendeu? Eu sou prefiro me chamar de latino-americano do que colombiano agora com o nosso querido adorado presidente, né? Entendeu? Mas, e aí brasileiro, outras coisas, são outras questões também que estão indo. Beleza. Vamos ouvir mais? Vamos a bailar assim. Me siento muy satisfecho del trabajo realizado, cosecha que se ha sembrado, por nuestro pueblo aceptado. Mira, bailando, siempre bailando, no me canso de bailar, cantando, siempre cantando, y no me canso de cantar, bailando aquí, bailando allá, todo el mundo bailando, cantando aquí, cantando allá, todo el mundo cantando. Me siento muy satisfecho del trabajo realizado, cosecha que se hace